estamos na parte dos selos, já falamos sobre alguns deles, sobre a parte dos cavalos e seus cavaleiros. Nós mencionamos, irmãos, nesse tempo de que o agir de Deus, a causa estava nos céus, mas o agir é na terra. Agora, irmãos, a coisa inverte, a causa está na terra e o efeito é realizado nos céus. Apocalipse é o texto que nós temos no capítulo 6. Nós vamos projetar esse texto aí. Hoje nós vamos verificar o restante aí dos selos. Verso 9 a 17. Esse texto está projetado. A Júlia vai me ajudar passando depois do verso 11, tá, Júlia? Fazendo um favor para mim. Vamos ler juntos, irmãos. Os homens vão ler comigo. Versículos ímpares. Começamos, irmãos, no verso 9. As irmãs vão responder, lendo os pares. E vamos seguindo assim, então, na leitura desse texto de Apocalipse. O quinto e o sexto selo. Tá bom? Os irmãos podem começar comigo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, os que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam de ser mortos, como igualmente eles foram. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abala por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como rebanho antes em roda. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queira o Senhor abençoar o nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra nesse momento, amém? Graças a Deus, irmãos. A causa é na terra, são os mártires que vão clamar, e o efeito grandioso vai acontecer no agir de Deus entre os homens. Verso 9, meu irmão, está aí o clamor dos mártires. Eles clamam ao Deus soberano. Até quando, Senhor? Até quando? É as almas daqueles que foram mortos, cristãos, que deram a sua vida por causa do nome de Jesus e pelo sustento da sua fé. Eles estão diante de Deus, diante do trono de Deus, estão na presença de Deus. Há umas verdades gloriosas para nós, seres humanos, que cremos em Cristo. Verdades que nos abençoam e que nos dão suporte diante da morte, diante do luto. Porque nesse texto, irmãos, está revelado para o meu coração e para você, que mesmo
que eu padeça a morte, ou algumas pessoas padeçam a morte até por causa do nome de Jesus, sofram açoites, sofram prisões, mesmo assim, meus queridos, sofram torturas ou sejam martirizados, há de fato um anúncio glorioso para eles e para nós. A morte não é o fim para nós. A morte não é uma tragédia para nós. A morte não é aquela que deve nos levar ao desespero. Mesmo que venhamos a sofrer por causa do nome de Cristo, independente da causa da nossa morte, seja por tortura, seja por acidente, seja por morte natural, como chamamos, em razão de uma enfermidade, não importa, irmãos, a causa, o importante é que aqueles que creem em Cristo e que tombam aqui nesse mundo, eles são levantados, eles são erguidos na presença santa de Deus, na glória. Há um porvir, há uma eternidade para se viver, há um reino de Deus que se estabelece com gozo, com paz, com alegria, onde não vai existir mais nem choro, nem luto, nem ranger de dentes, onde as primeiras coisas vão ter passado, e esse tempo de peregrinação, e de angústia, e de sofrimento, e de dor, quem sabe de tortura, vai ter passado. Há uma mensagem gloriosa nesse texto para nós, quando a morte começa a surgir para a vida do cristão, como de fato o partir para estar com Deus na eternidade. Não é o fim, não é um tempo de desespero, é estar com o Senhor na sua glória. E a Bíblia diz ainda que estar com o Senhor na sua glória, morrer com o Senhor, é lucro. E não há bem mais precioso, e não há graça mais preciosa ou melhor do que estar com Deus, na sua glória, no seu gozo, na paz que Ele dá, que excede o entendimento humano. Por isso, morrer para o apóstolo Paulo também seria lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. Então, a morte é aquela que não pode nos separar de Deus, pelo contrário, ela nos leva para mais junto de Deus. Nós lemos o texto aqui na abertura, Romanos capítulo 8. Quero destacar para os irmãos o verso 38, quando o apóstolo Paulo, com muita firmeza, com muita certeza no coração e na alma, vai dizer o quê? Nem morte, nem vida, nem principados, nem coisa do tempo presente, nem coisa do tempo por vir que possa surgir por aí, pode nos separar do amor de Deus revelado por nós em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que faz de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Aquele que deu a vida por nós, para que pudéssemos viver a vida eterna que Ele tem. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, meu irmão, minha irmã. Então não há, para o crente, a necessidade de em nenhum momento temer a morte. Não há para o ser humano a necessidade de se desesperar quando a morte aproxima na nossa vida. É preciso existir em nós a fé que vence o mundo, que vence a morte. A fé em Cristo. A fé que nos coloca de pé diante de Deus quando nós tombamos aqui na terra. A fé que, quando finda os nossos dias aqui, dá início a uma nova vida e a novos dias para nós na eternidade, no porvir, que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nele. É bem verdade, irmãos, que há uma outra realidade que esse texto me revela. Deus pode não poupar você do sofrimento, nem da dor, nem do martírio, nem da perseguição por causa do nome de Cristo, nem da prisão, nem dos açoites. Deus pode não poupar a sua casa das dificuldades, das lutas. Deus pode deixar que você passe por elas. Aliás, nós estamos contemplando o clamor da alma daqueles que sofreram, que padeceram açoites, prisão e morte por causa do nome de Cristo. Deus não os poupou. Não poupou nem mesmo do seu filho. Nós celebramos aqui
com a ceia o sacrifício de Cristo. Jesus chegou a clamar ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, no jardim da agonia, no Getsêmani. Antes da prisão, antes dos açoites, antes da crucificação, antes de ter que trilhar a via crucis de Jerusalém, antes de dar a sua vida, antes de verter o seu sangue, Jesus clama ao Pai e diz: Pai, se há a possibilidade de salvar o ser humano, sem que eu tenha que dar a minha vida, passa de mim esse cálice, contudo faça a tua vontade. Deus enviou o quê? Deus enviou prisão, Deus enviou julgamento com falsas testemunhas, Deus enviou açoites, Deus enviou morte, por crucificação. Com certeza a morte que mais fere, que mais maltrata, aplicada pelo Império Romano no seu tempo de império. A pior das mortes que o Império Romano aplicava a malfeitores. Jesus é declarado justo por Pilatos, mas é entregue para ser crucificado como malfeitor e ao lado de malfeitores, por causa do nosso pecado. Então, essa é uma grande verdade para nós também. Se não precisamos temer a morte, porque há uma ressurreição, há uma glória de Deus reservada aos seus filhos, aqueles que exercem a fé em Jesus, aqueles que proclamam ser Jesus o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. Há essa outra verdade. O que clama diante de Deus são mártires, são gente que padeceu dores, sofrimentos, que passaram por martírio, que deram a sua vida, que morreram por causa da palavra de Deus e do evangelho e da fé que exerceram. Deus permitiu que ele morresse. Foram executados por mãos de ímpios. Nós temos essa imagem aqui de cristãos sendo lançados nas arenas romanas para servir de distração ao povo e para servir de exemplo ao povo, para aqueles que não cumpriam a ordem do império de culto ao imperador, de dizer que César era o único Senhor, mas que proclamavam que Jesus era o Senhor das suas vidas, o Salvador das suas almas. Muitos irmãos nossos foram lançados em arenas. Muitos foram crucificados, como na imagem nós temos alguns crucificados também. O que João contempla nesse texto é a alma destes irmãos queridos. Alguns João conhecia muito bem, porque João é apóstolo, João viveu com eles, João os conheceu. Algumas das vidas de irmãos e irmãs que estavam no templo, que adoravam a Deus junto com João, foram martirizados, foram mortos, dessa maneira aí ou de outra maneira, perseguidos. Estevão, que foi o primeiro mártir, apedrejado. João conhecia bem, homem de fé, homem piedoso, homem de Deus. Mas o que nós nos perguntamos de vez em quando é: por quê? É isso que os irmãos estão dizendo e perguntando aqui: Senhor, até quando o Senhor vai deixar que o ímpio possa ferir de alguma forma o justo? Que o teu evangelho, que o teu povo seja perseguido, seja martirizado, sofra em razão das perseguições e da violência do mundo. Até quando? Essa é a pergunta que surge do coração dos mártires. Porque Deus é aquele que os permitiu sofrer e lhes deu poder e condição de sofrer por causa do nome de Cristo e do Evangelho. Alguns desses irmãos, no tempo da sua morte, morriam glorificando a Deus, cantando canções que glorificavam o nome de Deus, por terem se achado dignos de sofrer, de padecer pelo nome de Cristo Jesus, que padeceu por nós na cruz. Se sentiam honrados, se sentiam privilegiados. E Deus lhe dava força para enfrentar o martírio,
para enfrentar a luta, para enfrentar a dor, para enfrentar o luto, para enfrentar a morte, sabendo de que Deus não nos desampara, então não há o que temer. Ao passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Como Deus deu força a Cristo Jesus e o amparou para sofrer o castigo que sofreu na cruz do Calvário em nosso favor, para padecer as dores, para dar a vida que deu em nosso lugar. Ele é aquele que dá força agora aos irmãos da igreja, às irmãs da igreja, aqueles que no exercício da sua fé vão entregando a sua vida, vão sendo vitimados pelo martírio, pela perseguição, mas se mantêm fiéis e conseguem vencer a morte, vencer o sacrifício, vencer a dor, vencer a perseguição pela sua fé em Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 29, vai dizer que é dado à igreja, a cada irmão, a cada irmã, em todo o tempo da história, não só aos irmãos lá de Atos dos Apóstolos, mas também a nós, a possibilidade e a graça de crer em Cristo e se tornar filho de Deus e herdar de Deus a graça da salvação. Mas não é nos dado apenas a graça de crer em Cristo e sermos salvos, mas também de padecermos por causa do seu nome. O apóstolo está dizendo, é um favor de Deus para nós, mesmo que tenhamos que dar a nossa vida, nós temos que entender que nós recebemos das bênçãos e às vezes vamos receber dos açoites. Recebemos da bênção, da providência, da salvação, às vezes vamos receber das perseguições. Deus não vai nos livrar, nem nos poupar das lutas, dos problemas, às vezes dos martírios, da morte, por causa até do nome de Cristo, por causa da nossa fé. É a grande verdade que esse texto revela para nós. E é interessante porque se você vai para Apocalipse 13, você vai ver algo lá que vai inquietar o coração do crente. Porque em Apocalipse 13, o que o texto nos apresenta, no revelar de Deus a João, é o seguinte: existe um anticristo que atua na terra, e esse anticristo vai lutar contra a igreja, e ele vai vencer muitos dos santos, vai matar muitas das testemunhas fiéis do Senhor, vai lançar os seus corpos nas praças da cidade. E é isso que os mártires estão clamando: Senhor, até quando o Senhor vai ver o anticristo, o mundo, o Império Romano, as forças deste mundo, os ímpios, perseguindo a tua igreja, e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai permitir que essas coisas sejam assim? Ímpios matando santos, esfolando-os nas arenas, pendurando-os na cruz, no madeiro, usando os seus corpos para iluminar as cidades, queimando-os às vezes vivos, ou cozinhando esses irmãos nossos, como foi com Antipas, em bezerros de bronze, prendendo o sujeito dentro do bezerro e botando fogo para cozinhá-lo vivo lá dentro. Essa é a palavra, é o clamor dos mártires. Mas mesmo no capítulo 13, vocês vão ver que há um revelado do Senhor que esses mártires vão vencer pelo sangue do Cordeiro, vão vencer pelo exercício da sua fé, vão vencer na eternidade que Deus os reserva a viver, vão vencer no caminho, na prática do Evangelho, quando dão vida à igreja, mesmo em razão da sua morte, do seu martírio. Manifestam diante de Deus a sua fidelidade, são fiéis até a morte. As almas dos santos, dos fiéis, neste quinto selo, clamam a Deus. Mas eu quero observar uma outra coisa com você. Eles não clamam por vingança própria. Eles não dizem, por exemplo, Senhor, até quando o Senhor vai deixar que isso aconteça e não vai vingar o nosso sangue?
texto não diz essa expressão para nós. Eles não querem vingança pessoal, eles estão convencidos de que ocorreu para a glória de Deus, para o crescimento do reino, para o estender do evangelho. De alguma maneira, até o martírio, até a morte serviu para contribuir com o propósito de Deus, que se realizou na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e agora se realiza através da vida e, quem sabe, da morte da igreja, do crente, do servo, do discípulo fiel. Ele vai dizer, irmãos, no verso 10, clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A justiça, a vingança é do Senhor, não é deles. Santo e soberano vem numa expressão original, irmãos, déspotes, que significa, irmãos, aquele que é soberano, que reina absolutamente sobre tudo e sobre todos. A pergunta dos santos diante do trono de Deus é: Senhor, nós reconhecemos que o Senhor reina, que o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, que o Senhor levanta o reinado de quem quer, derruba o reinado de quem deseja, de que o Senhor conduz a história, de que nenhuma autoridade na terra pode ser maior do que a tua autoridade nos céus, de que o Senhor intervém, de que o Senhor já agiu no Egito, já quebrantou o coração de Faraó e fez partir do Egito, sem que se levantasse nenhuma espada sequer, todo o seu povo para adorá-lo e para caminhar na direção da terra prometida, da Canaã. Que o Senhor já agiu em favor da nação de Israel em outros exílios, usando os medo-persas, na vida de Ciro, na vida de Dario, imperadores medo-persas, que usados pelo Senhor, mesmo sendo ímpios, tocados, envolvidos pela mão soberana de Deus, abençoou Israel para a restituição da cidade de Jerusalém, a reconstrução da cidade dos muros, e do templo, e da vida política e da vida religiosa, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, agindo em seu favor. Os mártires têm a consciência, irmãos, que nós precisamos ter. O nosso Deus reina, o nosso Deus governa, reina absolutamente, acima do céu, embaixo da terra, nos mares, nos continentes, dentro do universo todo. Ele é Senhor. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E é por isso que eles começam a clamar. E é por isso que eles começam a pedir da justiça divina. E clamam ao soberano Senhor, aquele que está sentado e que reina. Até quando? Quando Cristo está na cruz, sendo crucificado, a pergunta foi outra: meu Deus, por que me desamparaste? Às vezes a pergunta na nossa vida é essa: por quê? Nesse momento aqui, a pergunta que não quer calar e que pode ser que de fato invada a sua alma, o seu coração e perturbe o seu sono, é essa: até quando? Até quando, Senhor, vamos ter que conviver com a violência das ruas? Até quando, Senhor, vamos ter que suportar o ímpio crescendo, sendo bem-sucedido nos seus feitos, nas suas ações, na prática da injustiça, no realizar do suborno? E muitas das vezes contra aqueles que querem promover a paz, que querem promover a justiça. É a reflexão que vem no coração, na vida do salmista, no Salmo 73. Ele ficou contemplando a prosperidade dos ímpios, e ele perguntou para o Senhor: até quando isso vai acontecer? Diz o texto que ele chega a contemplar o fim dos ímpios, o fim dos injustos, o fim daqueles que se sustentam na soberba da vida, que se acham maiores, superiores aos outros seres humanos, que querem o domínio, que querem o poder, que trazem no coração a ganância, que aceitam suborno e que subornam.
que são envolvidos por todo tipo de maldade, de corrupção que o gênero humano pode se envolver, que corrompem a vida, que corrompem a história, que se corrompem. A pergunta que os mártires fazem, às vezes, é a pergunta que você faz. Até quando nós vamos contemplar a igreja sofrendo com ataques violentos aos seus princípios, aos seus valores, aos valores da fé, aos valores da família, aos valores do evangelho, aos valores da paz, da justiça, que o Senhor nos manda preservar, viver, sustentar na nossa vida? Até quando? Até quando vai ser bem sucedido sujeito que enriquece em cima do vício danoso, da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição? Até quando, Senhor, essa gente vai se enriquecer, causando mal, causando dano à família brasileira? Quem sabe a minha casa ou a sua? Até quando? Essa é a pergunta, irmãos, que vai dos mártires, é o clamor que ele faz. Quem sabe tem sido o seu. Até quando, ó Pai, eu vou ser atingido dessa maneira? Até quando os meus inimigos vão prevalecer contra mim? Vão prevalecer contra o teu povo? Essa é uma questão que nós não temos como responder. Mas João recebe de Deus uma resposta. Ele diz assim: até quando completar o número daqueles que precisam sofrer ou padecer, como vocês já sofreram e padeceram por causa do meu nome? Parece existir um número de mártires na mente de Deus, de irmãos, de servos de Deus, de Cristo, que servem ao Senhor e ao seu reino, que vão sendo pressionados, que vão sendo exprimidos, que vão sendo ralados, que vão sendo lançados nas arenas, que vão sendo colocados nos campos de concentração por aí, mundo afora, que vão sendo tentados a abandonar os princípios, os valores da fé, a abandonar o princípio de Deus, o propósito de Deus com a família, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, dentro dos mandamentos de Deus, como a Dani e o Adelmo se comprometeram a conduzir as suas crianças aqui. Há um inimigo grandioso da nossa família e do nosso trabalho, do nosso compromisso diante de Deus, na instrução dos pequeninos, que é a sociedade, que cada vez que é arrastado por uma vida mais libertina, mais longe de Deus, mais longe da fé, mais longe do cumprir dos mandamentos do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que proclamar de fato a verdade. Aí quando alguém se levanta para proclamar a verdade contra um desenho ou contra a foto de um desenho, ele é recriminado. Ele é acusado de ser um preconceituoso. E é pressionado para que ele perca o emprego no seu clube. E no clube que representa a seleção brasileira, por causa da sua fé. Por causa do seu direito exercido, que eu e você também temos, de sustentar na nossa vida, na nossa palavra, o princípio que a gente tem. Mas acontece que o mundo não aceita isso não. O mundo quer que você receba, goela abaixo, o princípio, o valor que ele acredita que deve ser vivido, deve ser exercido na sociedade. E a igreja tem que se calar, e o cristão deve se calar. Tem que aceitar de qualquer jeito. Então, a nossa sociedade, ela vive esse tipo de perseguição. A gente acha que às vezes no Brasil não tem. Mas pode acreditar, meu irmão, minha irmã, a perseguição contra a fé cristã no Brasil, ela só vai apertar daqui para frente. Ela só vai crescer, ela só vai se intensificar. Ela não vai diminuir. Porque eles não querem que a igreja viva o princípio de fé e de obediência que ela tem que viver. Que ela exerça o seu direito de palavra, da verdade, da vida, que ela tem que exercer. Então é isso que os mártires estão reclamando. Até quando nós vamos ter que tolerar essas coisas, suportar essas coisas, viver essas coisas? Vai acabar isso um dia ou não? É isso que eles estão clamando. O Senhor vai agir na sua soberania, em favor do seu povo, ou o Senhor vai deixar que as coisas continuem correndo? Deus diz: quando terminar o número de mártires, quando cessar o número daqueles que precisam sofrer por causa do meu nome, porque eu não vou livrá-los desse sofrimento,
mas vou sustentá-los dele para o sustento da fé e do Evangelho. Aí eu vou agir. Mas primeiro, é preciso que se complete esse tempo aqui. O que eles recebem? Eles recebem de Deus vestiduras brancas. Deus começa a consolá-los, Deus começa a ouvi-los, Deus começa a respondê-los. Nosso clamor sempre tem uma resposta de Deus. Não tem uma oração que você faça com sinceridade no coração que não alcance de Deus uma resposta do altar das bênçãos, do carinho, do cuidado, da providência do Senhor para você. Esse clamor, essa oração tem que ser respondida, Deus tem que dar uma resposta. E ele começa respondendo assim: estão vestidos de vestiduras brancas, significa santidade, porque estão já diante de Deus. É claro que não estão totalmente glorificados, porque apenas as almas estão lá, o corpo ainda vai. Eles vão viver a glorificação diante de Deus de forma plena, quando Cristo vier e o corpo nosso corruptível assumir uma forma incorruptível, e na ressurreição dos mortos, nós podemos nos apresentar diante de Deus com esse corpo incorruptível, para vivermos glorificados plenamente diante de Deus. As vestiduras brancas significam santidade, mas significam também felicidade e paz. A bandeira branca é a bandeira da paz, eles estão em paz, eles clamam, porque eles querem a justiça divina, mas as suas almas, os seus corações, irmãos, não estão sangrando, não estão sofrendo, não estão angustiados, eles estão em paz, eles estão diante de Deus, eles estão com a alma glorificada, eles estão vestidos de branco, de pureza, de paz, de felicidade por estar diante do Criador de todas as coisas. É isso que o texto nos apresenta. Estão diante de Deus. Já é para eles um grande conforto. Nós já vencemos. Nós não sofremos mais. Nós não somos mais atingidos, feridos, maltratados. Nós somos bem cuidados. Nós temos gozo na alma, nós temos alegria no coração, nós temos paz de espírito, nós estamos tranquilos. Mas Deus lhes dá uma outra palavra, Ele vai dizer: repousem um pouco mais. Descansem um pouco mais. A Bíblia diz que quando nós morremos, nós descansamos das nossas fadigas nesse mundo, de toda aflição, de toda dor, de toda violência, de toda maldade, de todo o dano que o pecado pode trazer, de toda angústia que o ser humano pode viver. No céu não tem nada disso. Essas coisas aqui passaram lá no céu. Coisas novas vão surgindo para nós. E nada daquilo que Deus preparou gera sofrimento para você ou para mim, ou para aquele que está na sua presença. Então, a verdade bíblica nesse texto é essa grande proclamação ao coração daquele que clama: descansem, fiquem tranquilos, porque tem um tempo ainda a ser cumprido, mas ele vai se cumprir, e quando esse tempo cumprir, eu vou fazer cessar toda dor, toda violência, toda corrupção, toda maldade, toda crueldade que existe na terra, vai passar, eu vou fazer cessar. Isso vai passar. Apocalipse capítulo 21, verso 3, verso 5, vai dizer essa grande verdade para nós: eis que as primeiras coisas passaram, que se refere às coisas desse mundo, da nossa vida aqui, que geram sofrimento, angústia na nossa alma, vão ter passado no novo céu, na nova terra, reservada por Deus àqueles que o amam. Esse é o grande dia, e não é um dia do acaso, que vai surgir por acaso, é o dia que Deus planejou, que Deus preparou, para alcançar com a sua mão, e alcançar pela glória do Cordeiro que foi morto, aqueles que de fato proclamam confiança e fé no nome do Senhor. E essa é a declaração bíblica para nós: ser fiel então até a morte, e dar-te a coroa da vida.
porque o cordeiro que foi morto há de dar um basta, pela sua soberana vontade, pelo seu soberano reinado. E aí, irmãos, o outro selo vai demonstrar exatamente o basta. Os mártires clamam, e a ira vindoura é proclamada, é anunciada pelo Senhor a João e à igreja. O sexto selo. Se o clamor no quinto selo é no céu, até quando? O clamor agora aqui, neste sexto, é na terra. Não é dos santos, é dos ímpios. Não são os santos que estão incomodados, que clamam, são os ímpios que clamam, são os ímpios que são perseguidos. Esse momento aqui é o momento do juízo final. Há dois grandes simbolismos aqui. Um que envolve a terra que Deus criou. O universo vai ser sacudido pela mão de Deus no dia do juízo final. Os alicerces da terra vão se estremecer, vão ser balançados. Você vai ver aí do verso 12 ao verso 14. Uma outra verdade, os homens da terra vão ficar completamente atemorizados. Há 6 elementos da terra que são mencionados e há 6 classes de homens que são mencionados nesse texto. Toda a terra está envolvida nos 6 elementos, porque Deus vai fazer sacudir o universo. Toda a criação de Deus vai derreter aos olhos dos homens, vai ser desfeita aos olhos dos homens. E se você for observar a classes de pessoas mencionadas no verso 15, você vai ver que todo tipo de gente vai ser atingido. Acompanhe aí para você ver. Reis, os grandes, os comandantes, os poderosos, todos os escravos, todos os livres, ninguém vai escapar da ira do Cordeiro nesse dia. Um terror universal, mundial, que é proclamado por Deus a João. E os homens buscam um lugar para quê? Para se esconder. Eles querem fugir da presença de Deus. Eles querem se esconder de Deus. Mas o salmista no Salmo 139 já nos lembrava essa grande verdade. Para onde me esconderei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tento me esconder na escuridão, nas trevas, a escuridão, as trevas e o dia para o Senhor é a mesma coisa. As trevas não podem me ocultar dos seus olhos, da sua presença. Então eles tentam fugir diante do colapso. O que eles querem? Eles querem fugir por quê? Do quê? É do colapso? O texto me revela que não. Eles querem fugir da morte? Não, eles querem fugir através da morte. Eles pedem que os montes caiam sobre eles e lhes matem, que as montanhas sejam derrubadas e que possam soterrá-los. Eles entram para as cavernas, no desejo de que, quem sabe, com o tremer da terra, aquele negócio desabe e eles sejam exterminados, porque é melhor ser morto do que ter que enfrentar a ira do Cordeiro. A ação de Deus em resposta ao clamor da igreja, dos mártires, dos santos. E eles fogem, irmãos, não é da morte, não é do caos que está sendo estabelecido, eles fogem de Deus. Aliás, meus queridos, esse é o grande caráter do pecado. Despertar em nós o desejo de fugir da presença de Deus. O pecado só quer nos levar para longe de Deus, para longe da glória de Deus, da graça de Deus, do querer de Deus. Vocês se lembram de Adão e Eva quando comeu do fruto proibido? Quando Deus veio conversar com eles à tarde no jardim, o que eles fizeram? Se esconderam. E Deus deixou pensar que eles estivessem de fato escondidos, começou a chamá-los. Onde vocês estão? Ô Adão, ô Eva, onde vocês estão?
Senhor, tememos o Senhor e nos escondemos. Pecado, levando o ser humano a fugir da presença de Deus, e o ser humano, e o pecado que o ser humano produz, faz com que ele tente fugir da presença de Deus em todo o tempo, porque eles vão ter que se deparar agora com o juízo de Deus. Juízo de Deus. Então esse dia há de chegar para nós, há de chegar para a igreja, há de chegar para mim e para você, o dia da ira do Cordeiro. E é muito interessante, irmãos, nós vemos essa ira toda no dia do juízo por parte do Cordeiro de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, irmãos, é aquele cordeiro dócil, não é isso? Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os teus tosqueadores, não abriu a boca. Ele assumiu todas as culpas que ele não tinha, ele sofreu todos os açoites que ele não devia, ele entregou a sua vida sendo justo, sendo puro, sendo perfeito, pelo impuro, pelo imperfeito, pelo pecador, como eu e você. É o cordeiro dócil, é o cordeiro que não abre a boca, é aquele que dá a sua vida em favor dos homens. Agora ele está furioso, e ninguém pode fugir da sua ira, diz o texto, porque chegou o dia da sua vingança, o dia do Senhor, é o que o texto revela ao nosso coração. Verso 15 em diante: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes. Disseram os montes aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa é a pergunta: quem pode suster-se? Será que os poderosos da terra, os ricos, os famosos, os que maltrataram, os que governaram, os que usurparam um lugar, os que expressaram poder na sua soberba? Quem pode? O rico, o pobre, o preto, o branco? Quem pode suster-se diante da ira do Cordeiro? O texto diz que ninguém pode. Ninguém consegue se esconder. Quando Cristo se revelar nos céus, só vai ter sustento diante da sua presença aqueles que creram nele. Os santos de Deus, os selados de Deus em Cristo, os amados de Deus por meio de Cristo Jesus, que celebram a sua segunda vinda e que não temem, que quem sabe foram maltratados pelo mundo, que quem sabe padeceu muitas vezes a perseguição do mundo, a chacota do mundo, por causa da sua fé em Jesus, foram maltratados, foram negligenciados, foram tratados com indiferença, foram impedidos de crescer nas suas questões profissionais, foram pressionados contra a parede em razão da sua fé, foram excluídos desse quadro ou daquele quadro, dessa promoção ou daquela promoção, foram retirados da sua carreira, porque sustentaram na vida a sua fé em Jesus, foram levados para campos de concentração, foram crucificados, foram lançados de precipícios, foram jogados nas arenas, por causa do nome de Cristo e do Evangelho. A pergunta é: o Cordeiro está furioso, quem pode suster-se no dia da ira do Cordeiro? A resposta está no capítulo 7, que nós não vamos ver hoje. Quem pode? Só um grupo de homens, de mulheres, de pessoas podem. Aqueles que têm as suas vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Aqueles que têm sobre a sua cabeça o sangue do Cordeiro, porque creram no seu sacrifício e se colocaram submissos à vontade de Deus e ao agir soberano do Pai, que nos traz grandiosa salvação. Não há salvação para aquele que crê. Quem crê, irmãos, tem vida eterna. Quem não crê, diz o texto, já está condenado. Vai ter que enfrentar a ira do Cordeiro. Não há como fugir, não há como se esconder.
Por isso a graça de Deus é dada àquele que crê, porque aquele que crê no Filho unigênito do Pai, enviado ao mundo para salvar o perdido, tem vida eterna. E Deus o receberá nos céus, e ouvirão do Senhor: vinde benditos do meu Pai, servo bom, serva fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, que a graça de Deus se revele para nós, mesmo no tempo da aflição, da dor, do sofrimento. Pode ser que você esteja se perguntando por quê ou até quando. Que Deus te sustente com o cuidado, com a providência que Ele tem. Que você mantenha na sua vida a fé, mesmo diante das ameaças, das possibilidades, das propostas que o mundo traz. Que você não abandone o Evangelho, que você seja fiel até na morte, para receber de Deus essa coroa de vida. Porque no dia da ira do Cordeiro, por mais que o ser humano queira se esconder, não há mais oportunidade de salvação. As portas da salvação se fecharam. E o juízo de Deus vai vir sobre a terra e sobre os homens. E a coisa vai ficar mesmo de dar medo. Porque não haverá mais saída nem solução. Não haverá mais descanso nem paz. Só tormento, só sofrimento. Para todo sempre. Seja o Senhor gracioso, nos abençoe na sua palavra, concedendo a nós a graça de não só poder crer, mas quem sabe também de sofrer por causa do seu nome. Para que no dia da ira do Cordeiro nós possamos estar em gozo, em paz, em alegria, diante do Senhor, reinando com Ele para todo sempre. Nós vamos orar, queridos, depois vamos participar da ceia. A Bíblia diz que eu tenho que examinar a mim mesmo, a minha vida, o meu proceder, dentro do querer de Deus, dentro da vontade de Deus, e aí comer do pão, beber do cálice, porque esse é o tempo da misericórdia, é o tempo da graça, é o tempo do perdão de Deus para nós. Que Ele seja misericordioso, que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos perdoe, que sejamos acolhidos à sua mesa, sejamos acolhidos como servos bons, como servos fiéis, não negligentes, não desobedientes, como aqueles que têm de Deus graça e salvação, que não precisam temer o dia da ira do Cordeiro, no juízo final de Deus sobre os homens e sobre a terra.